Afinal de contas, qual é o custo de vida aqui no Japão? Bom, obviamente é bem relativo o custo de vida de cada pessoa, mas eu vou lhe dar uma noção geral assim, né? Basicamente, se você mora no Brasil, eu diria que é muito parecido como quem mora em cidades grandes, né, como São Paulo ou Brasília, ou até Rio de Janeiro, mas assim, em áreas um pouco mais nobres, sabe? Porque um dos maiores custos que eu posso imaginar assim é a questão do aluguel, né? Caso você não tenha casa própria no Japão, que eu acredito que seja a realidade da maioria das pessoas, né? O custo de vida, no sentido do aluguel, ele é uma das coisas mais pesadas, né? E eu acredito que seja essa a realidade na maioria dos lugares, né? Assim, que são muito concentrados, com muitas pessoas. Afinal de contas, o mercado imobiliário, ele não perdoa, né? E, por exemplo, eu alugo uma kitnet, né? Bem pequena, assim, né? Apenas um quarto. Aí nem tem sala, assim, já entra junto com a cozinha, né? A sala integrada já. Então é uma kitnet bem pequenininha. E eu pago 85 mil ienes, né? Isso aí dá basicamente, sei lá, mais de 3 mil reais, entendeu? Só de aluguel, entendeu? Morando num lugar pequeno, né? E só que questão de comida, cara, não é tão caro quanto a gente tem a sensação. Eu acho que é uma das coisas mais baratas que tem no Japão aqui. Talvez seja a comida, né? Porque, por exemplo, você consegue almoçar aqui com preços muito similares com o Brasil, assim, tipo, você pagar no almoço, sei lá, 20 e poucos reais numa marmita, ou até no máximo 30, assim. Se você comer em lugares assim mais simples, né? Lógico que se você quiser gastar mais, você pode ir até o infinito, né? Ir além. Mas em geral eu consigo comer assim por 600 ienes, né? Que dá mais ou menos uns 20 reais, 25 reais. Geralmente é o meu almoço do dia a dia. Eu compro muita comida assim em restaurante, ou já compro marmita no supermercado. E eu vivo desse jeito aí, que eu não sou muito de fazer comida não. E eu acho que quem cozinha em casa não consegue economizar mais ainda, né? Só que não é tão mais, talvez, ao ponto de valer tanto a pena, né? A não ser que você tenha uma família, assim, né? Filhos, etc. Aí, realmente, quanto mais gente entra na conta, mais vai compensando cozinhar, né? E aí, questão de transporte. O transporte ele é uma coisa assim um pouco mais cara do que o Brasil, né? Porque o Brasil ele tem muito aquele negócio da taxa fixa, né? Você pega um ônibus e paga, sei lá, 5 reais, 7 reais. E você anda e vai embora, né? Na linha daquele ônibus. O metrô geralmente é a mesma coisa, né? Você paga no metrô lá no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Você paga ali e é uma taxa fixa e você vai embora na linha do metrô até o seu ponto de destino. Já que no Japão, eles cobram pela distância que você percorre, entendeu? Então quanto mais longe você vai, mais caro vai ficando, né? Só que já começa com uma taxa um pouco alta. Só que aí essa taxa alta ela não vai subindo muito, ela vai subindo de pouquinho em pouquinho, né? Mas aí acaba pesando, né? Então, tipo assim, tem um arubaito que eu tava fazendo aí, né? Que eu tava gastando cerca de 1.200 ienes pra chegar lá, né? Um pouco longe, assim. Era questão de uma hora pra poder chegar lá, entendeu? Só que aí eu ia de linha de metrô, que fazia uma transição pra um outro trem. E pra ir e voltar, né? Tava gastando 1.200 ienes. Isso aí, cara, tipo assim, uns 40 e poucos reais, tá ligado? Por dia. Imagina você pagar 40 e poucos reais por dia de transporte, né? Pra ir trabalhar, né, meu? Tem empresa que cobre, né?
pelo menos a metade disso, né? Porque esse é um valor alto até para os japoneses mesmo, entendeu? Então geralmente eles cobram metade disso, tipo uns 20 e poucos reais, algumas empresas, né? Por exemplo, eu tô indo fazer um arubaito ali no hotel, eles não pagam o custo de transporte, entendeu? Mas, por exemplo, para vir daqui da minha casa para esse lugar que eu tô, já é mais baratinho. Eu paguei coisa de, sei lá, uns 6 reais, se a gente for converter, né? Que é 170 ienes. Então eu vou pagar 6 para vir e 6 para voltar, mas é perto da minha casa, né? É muito perto da minha casa e eu peguei uma linha de trem que ela é baratíssima, né? Só que é daí pra cima, entendeu? Porque eu tô pagando o mais barato possível, entendeu? Pra me transportar aqui. Aí o transporte realmente é uma coisa que ele pesa um pouco, né? Ainda mais se você precisar, ter carro no Japão, mano. E olha, ter carro no Japão se tornou uma coisa um pouco mais difícil para os brasileiros na questão do licenciamento, né? Da carteira de motorista ficou um pouco mais difícil. Antes era só fazer uma provinha besta, eu acabei não fazendo. E aí eles mudaram para uma coisa mais complexa, então vem muito mais questões. Antes era só 10 questões simples para você converter a sua carteira do Brasil para cá, né? Agora não, você vai fazer, sei lá, mais de 40 questões, entendeu? Eles deixaram um pouco mais complexo aí, eu não sei exatamente como é que faz. Mas de qualquer forma, voltando à questão do carro, se você precisar, você tem vários impostos, assim, né? Assim como no Brasil. Mas uma das coisas assim que eu acho que mais aperta aqui no Japão, em questão de quem tem carro, é que você não tem quase nunca mesmo, estacionamento, velho, público. Você não tem estacionamento público no Japão, mano. Praticamente todo lugar que você vai estacionar seu carro, você tem que pagar. Que são estacionamentos particulares, né? Você não pode deixar o carro assim na beira da pista, entendeu? Igual no Brasil e etc. Você não pode fazer esse tipo de coisa, Você tem que encontrar um estacionamento, sei lá, talvez de uma Family Mart, mas você nem deveria fazer isso, sabe? Meio que não pode fazer isso. De uma Combini, né? Ou de um supermercado, alguma coisa assim. Você não deveria fazer isso, né? De botar seu carro no estacionamento de supermercado e trabalhar, entendeu? Não é uma parada certa de fazer. Se você deixa seu carro no supermercado, supõe-se que você está indo fazer compra, né? Mas enfim, são só esses tipos de lugares que você vai encontrar estacionamento gratuito, entre aspas, entendeu? Não existe muito esse papo de estacionamento público aqui no Japão. Principalmente em cidades principais, grandes, né? Como Osaka, Tóquio, aqui mesmo onde eu moro, que é a cidade de Kyoto. Nessa cidade você não encontra estacionamento público. Aí vamos para outra coisa aqui. Geralmente tem muita gente que vem pro Japão para fazer intercâmbio, né, de língua japonesa, que é uma grande porta de entrada, né? Que eu até falei no vídeo anterior sobre vistos, né? E o povo que vem fazer o intercâmbio aqui no Japão, eles pagam um valor consideravelmente alto para uma instituição de ensino, sabe? Em cerca, cara, de 60 mil ienes, ou até mais. 60 mil ienes, para vocês terem noção, é algo muito próximo de 400 dólares. 400 dólares dá mais de 2 mil reais, né, Então o cara tem que, pagar mais de 2 mil reais numa escola de língua de japonês, né, É muito caro, é muito dinheiro isso aí, né, Eu acho, né? Fiquei até meio... Toda vez que eu me lembro disso, eu fico um pouco revoltado, assim, porque, nossa, que valor absurdo. Parece que você tá pagando o preço de um aluguel, né? Pra poder fazer as aulas aqui, né? E se vocês forem ver bem, esse valor que as escolas de língua japonesa cobram é praticamente um valor de uma universidade aqui no Japão também. E também no Brasil, né? Então, sei lá. Mas assim, todo dia também, né? Os caras têm aula todo dia, né, E aí que fica meio complicado, né? Porque o estudante de intercâmbio, ele só pode trabalhar até no máximo 28 horas
por semana, tá ligado? E aí fica complicado, meu, porque o cara tem que estudar quase todo dia e ele ainda tem que trabalhar para poder se sustentar, entendeu? Eu, como trabalho num sistema muito parecido com o pessoal que faz intercâmbio, né, que só pode ser no máximo 28 horas semanais, eu tenho assim um ganho assim mais ou menos de 120 mil, 130 mil ienes por mês, assim, né? E pagar 60 mil, assim, é quase a metade, né, meu? É quase a metade, assim, do teu ganho mensal, né? Ou seja, o povo que trabalha bem pouquinho aqui, né, ganha aí quase 5 mil reais por mês, se você for converter, né? Que trabalha pouco, né, que é 28 horas semanais. Mas o povo que trabalha, assim, diretão, assim, que não tem restrição de tempo, né, eles fazem mais de 10 mil reais se você for converter, tá ligado? Em trabalho simples, assim, tá ligado? Às vezes o cara tá lavando louça e tá ganhando mais do que um dinheiro no Brasil, tá ligado? Isso é uma vantagem, assim, que eu vejo aqui no Japão. Porém, o trabalho é bem intenso, assim, sabe? Geralmente, os japoneses, eles são bem ligados com a questão da produtividade, entendeu? É um dos países que tem a taxa de produtividade, né, por pessoas, assim, trabalhadores, uma das mais altas do mundo, né? E eu sempre falo que isso não é só porque o japonês trabalha pra caramba, não. É porque também eles têm muitos maquinários a favor deles, né? Por exemplo, se o cara que lava a louça, ele tem uma máquina de lavar louça, entendeu? Ele não precisa lavar tudo na mão. Então, o fato de ele ter uma máquina aumenta a produtividade dele, entendeu? Ou seja, ele, em vez de lavar 100 louças por hora, ele lava 1000 louças por hora, tá ligado? Aí facilita um pouquinho, né? Mas mesmo assim, você trabalha bastante, bem intenso, assim, entendeu? Ao ponto de realmente ser uma coisa um pouco cansativa, né? A rotina aqui no Japão e tudo mais. Então, o dinheiro, ele é relativamente bom, o salário, né? Comparado com o Brasil. Mas você paga o preço, né? Pra conseguir esse salário aí, né? E o pessoal que faz hora extra também ganha uma boa grana, assim. No entanto, ocorreu uma situação ao longo de alguns anos aqui no Japão, que é a situação de o iene ter desvalorizado muito, entendeu? Então, por ele ter desvalorizado muito, né, isso trouxe uma grande perda de poder de compra para os japoneses, né? E aí, por exemplo, para um americano que ganha em dólar, né, é muito mais barato, né, para ele vir viajar aqui no Japão do que ele viajar no próprio Estados Unidos, entendeu? As hospedagens aqui no Japão são mais baratas por um americano, a comida é super barata, entendeu? Então, não tô falando só o americano, mas também um europeu que ganha em euro, né, que são moedas mais fortes. Então, nessa circunstância, né, tem muito brasileiro, assim, que mora aqui no Japão, que eles reclamam bastante, assim, de como o Japão agora não compensa, entendeu? Porque essas pessoas que já estão há muito tempo aqui, eles viram o poder de compra deles sendo deteriorado, né? Deles perderem, né, o poder de compra, né? E eu sei que isso é muito frustrante, né? Porque o Japão, ele não tem muita cultura de fazer reajuste salarial, que nem no Brasil, que é lei, né? Todo ano a gente faz um ajuste salarial com base na inflação, né? Aqui no Japão, meio que fica a cargo da empresa querer te dar ou não te dar um aumento, entendeu? E aí fica meio complicado, né? Porque o cara que tinha um poder de comprar X no passado, agora tem X menos 10%, X menos 20%, entendeu? E aí é realmente difícil, né? Policial, mano. Eu esqueço que a mão dos carros é o contrário do Brasil, tá ligado? E aí pra mim ele ia passar por trás de mim, mas na verdade ele tava indo passar pela frente, né? O carro da polícia.
Às vezes é muito confuso esse negócio da mão, né? Japonesa. Eu nunca dirigi aqui no Japão, então eu ainda não estou muito habituado com essa questão da mão, né? Na verdade, até o próprio volante deles é o contrário do nosso, sabe? É igual o carro inglês, entendeu? Porque eles seguem meio que o padrão de direção do carro inglês, né? Mas enfim, os custos do Japão, ele tem aumentado por conta da inflação, por conta da perda do poder de compra da moeda. E eu acho que quem vem aqui, por exemplo, fazer intercâmbio, né? Para fazer, sei lá, língua japonesa, né? Que é geralmente o que o pessoal faz. Eu acho que o pessoal tem que ter um cuidado aí na hora de se programar para vir para cá, porque muitas vezes o trabalho que a pessoa consegue, né, de fazer as 28 horas e tudo mais, né, sei lá, digamos que ele ganha 150 mil ienes por mês. Muitas vezes esse salário ele não é o suficiente, sabe, para você se manter aqui e ter uma boa qualidade de vida, sabe? Eu achava que era até brincadeira, assim, de alguns brasileiros que falavam assim que não vale a pena, né, não sei o que, de vir fazer intercâmbio aqui no Japão, dessa forma de estudante e tudo mais, porque o cara não vai sobrar nada de dinheiro pro cara. E realmente não sobra, meu. Eu, por exemplo, eu mais gasto dinheiro do que eu ganho, entendeu? Então, como assim? É porque eu tô gastando muito da minha reserva, né, meu? Então eu gastei muito dinheiro de reserva financeira, mano, morando aqui no Japão. Mas, assim, eu também viajei muito, né? Fiz muita coisa, né? E eu acho que valeu muito a pena pra mim, entendeu? Fazer as viagens e o meu padrão de vida ele é um pouco mais alto, né? Tipo assim, eu não fico gastando só pra sobreviver, entendeu? Eu gosto de passear, de ir em restaurante legal e tudo mais. Então significa que alguma hora a conta não vai fechar, né? Então pra mim eu tenho que trabalhar mais do que essas 28 horas, né? E eu falo isso porque, como eu sei que tem muita gente que quer vir para o Japão fazer intercâmbio de língua japonesa, porque é uma porta de entrada, eu falo isso porque assim, você tem que realmente vir com uma reserva, cara. Não tem como você contar muito com o salário que você vai ganhar de um trabalho que você nem sabe se você vai conseguir também tão fácil, né? Não que o Japão não tenha trabalhos e oportunidades. Tem muito trabalho e muita oportunidade, creio eu. Sabe, eu sinto que tem uma falta realmente de mão de obra. Eles costumam aceitar estrangeiros, mas você também tem que fazer essa parte para falar o mínimo de japonês, né? Antes de vir para cá pro Japão, para garantir que você vai conseguir um emprego o mais rápido possível, né? Porque a ideia de ficar parado aqui no Japão, de você não trabalhar, é uma coisa que realmente vai custando muito, meu, muito, entendeu? Você gasta dinheiro muito rápido aqui, meu, muito rápido. Mesmo que você não passeie muito, mesmo que você não viaje muito, você gasta dinheiro muito rápido, por causa que, pô, o cara que vem como intercambista vai gastar 60 mil, né, ienes, só pra pagar a escola, sei lá, mais 60 mil pra pagar aluguel, vai sobrar o quê pro cara, né? Parece até aquela frase, assim, do meme que tem, assim, não sobrou nada pro Betinha, tá ligado? Não sobra, mano, não sobra muita coisa, entendeu? Então fica realmente difícil, velho. Então, na minha opinião, se você vier como aluno de intercambista, né? Cara, traz reserva aí, sei lá. Quanto que é reserva? Uns 30 mil, 40 mil reais fora, assim, sabe? Livre, né? Pra você gastar aí com um tempo, né? Você, ao longo de um ano, assim, entendeu? Porque você vai complementando junto com o salário que você ganha, você vai gastando essa reserva, né? Pra fazer algumas coisas suas, etc. E o plano é, o mais rápido, troque o seu visto pra um visto de trabalho, entendeu?
Porque a vida de estudante aqui no Japão, né, estrangeiro, né, intercambista, não é mole, não é fácil, entendeu? É, ainda mais os caras que tem que trabalhar e estudar, mano. Nossa, mano, se você tiver que trabalhar e estudar aqui no Japão, eu vou logo te antecipar um pouquinho. Não é fácil, velho. Não é fácil, mano. Você vai ralar, velho. Você vai se perguntar de vez em quando, meu Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo na minha vida? Me ajuda, Senhor, né? Então é isso, galera. Se prepara, porque o Japão ele realmente é um país que eu amo, acho maravilhoso, super recomendo, mas realmente aqui não é tudo flores não, a não ser que você tenha uma boa grana, né, e também, sei lá, já venha com um visto de trabalho, né, aí esse já é outro assunto, né, o cara que trabalha vem pra cá com visto de trabalho e consegue ganhar mais de 200 mil ienes fácil por mês, entendeu? Bem mais, assim. Tem cara que tira 300, 400 mil ienes, né? Que, como eu te falei, né? São mais de 10 mil reais, se for converter, né? São bem mais do que 10 mil reais, né? Mas é isso, galera. Se tiver alguma dúvida ou sugestão de vídeo aí, pode fazer essas perguntas que eu vou ter o prazer de responder a todos. E também de fazer algum vídeo baseado nessa pergunta, beleza? Um abraço, tchau.